E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Jasmine Andrade, mediadora de física. Hoje falaremos um pouquinho sobre energia potencial. Vocês estão estudando desde então a parte da mecânica, né? A parte da física que está associada, trabalhando e tentando explicar o movimento dos corpos e suas causas também, né? Vocês viram nas últimas aulas algo sobre trabalho, energia cinética. Hoje nós vamos falar especificamente sobre energia potencial. Assim como energia cinética, assim como qualquer tipo de energia, a definição de energia é a capacidade de realizar trabalho, tudo bem? No caso da energia potencial, ela é o tipo de energia, né, o tipo de capacidade de realizar trabalho que está armazenada num corpo. Então, toda vez que a gente fala de energia potencial, a gente está falando de energia armazenada. E essa energia, ela pode ser armazenada de duas formas. Ela pode ser uma energia armazenada de forma gravitacional, e a gente vai chamar isso de energia potencial gravitacional, ou ela pode ser armazenada numa mola ou num elástico. Ela pode ser armazenada de forma elástica, né? E isso vai ser chamado de energia potencial elástica. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas, tudo bem? Primeiro ponto que a gente vai observar aqui é sobre energia potencial gravitacional. Vocês sabem que no planeta que vivemos existe um campo, né, gravitacional. A gente chama esse campo gravitacional de aceleração da gravidade. E esse campo vai produzir na gente, na real, né, existe uma força de interação atrativa entre o planeta e a gente. E existe uma aceleração em relação a todos os corpos que têm massa que estão na superfície desse planeta. A gente chama essa aceleração de gravidade. A gravidade na superfície terrestre é constante para todo mundo, é igual para todo mundo. E tem um valor, né, ela é chamada de G, ela tem valores de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer corpo de massa, ele vai sofrer atração dessa gravidade. Porém, vocês devem observar, vocês devem imaginar que quanto maior a altura, né, colocada nesse corpo, vamos supor que eu coloque esse corpo numa determinada altura e vou abandoná-lo. Quanto maior for essa altura, maior vai ser o impacto desse corpo com o chão. Por exemplo, eu estou andando com meu celular e deixo o celular cair da minha mão, no chão da minha casa. O celular vai cair, ele pode trincar a tela, ele pode, sei lá, ele pode não acontecer nada com ele. Mas se eu deixo o meu celular cair do quarto andar, ele certamente vai quebrar. Porque no quarto andar eu estou numa altura muito maior do que o celular cair da minha mão, sei lá, 1 metro. Ou seja, quanto maior a altura que um objeto se encontra, mais energia de armazenamento esse objeto terá. A gente chama essa energia de armazenamento, devido à altura que esse objeto se encontra, de energia potencial gravitacional. Tudo bem? Ela depende, como eu disse, da altura, ela também vai depender da massa do objeto e ela depende também, né, como vocês devem imaginar, da gravidade, porque é a gravidade que atrai todos os corpos em direção à Terra. Então, como é que a gente fala dessa energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional é o produto da massa do corpo vezes a gravidade, a aceleração da gravidade do planeta, que é uma constante e vai ser dada para vocês na prova, vezes a altura que esse objeto se encontra. Como eu disse, quanto maior a altura de um corpo, mais energia armazenada, consequentemente, mais energia, maior sua energia potencial gravitacional. Tudo bem? Então, visto isso, vocês precisam lembrar que energia tem uma unidade de medida específica, e essa unidade vai ser o joule. A massa vai ser sempre medida em quilogramas. Vocês precisam adotar os dados do SI, porque você vai ter a gravidade. A gravidade está no SI, e é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, as unidades que vocês vão utilizar nessas equações aqui são todas no SI. A altura sempre em metros também, tudo bem? Um exemplo, para isso ficar bem mais claro para vocês, diz o seguinte: um objeto de massa 5 kg em repouso a 4 metros de altura pode cair livremente ao ser solto
ao ser solto do que o segura. Então, tem alguém segurando um objeto de 5 kg a 4 metros de altura. Se essa pessoa soltar, ele vai cair, né? Ops. Se essa pessoa soltar, ele vai cair. Se ele vai cair, é porque ele tem uma quantidade de energia armazenada. E essa energia pode ser transformada em movimento ou não. Se a pessoa continua segurando o objeto, essa energia vai ficar armazenada ali nele, né? Devido à altura que ele está. Se a pessoa solta, essa energia armazenada se transforma em movimento. Ela realiza trabalho. O que é realizar trabalho? Ela vai movimentar, ela vai deslocar esse corpo. Vocês lembram que eu falei no início dessa aula que energia é capacidade de realizar trabalho? Vocês viram na aula de trabalho que quando você aplica uma força num corpo, esse corpo se desloca. E aí você realiza um trabalho. Trabalho é o produto força vezes o deslocamento. Então, a energia é capacidade de realizar trabalho. No caso aí, a energia potencial gravitacional. Eu coloco um corpo a uma determinada altura. Eu estou armazenando essa energia nele. Se eu solto esse corpo, ele vai realizar trabalho. Ele vai se movimentar até chegar ao solo. Tudo bem? Então, esse objeto de massa 5 kg está em repouso a 4 metros de altura. Ele pode cair livremente ao ser solto do que o segura. Qual a energia potencial desse objeto? A energia potencial é o produto massa vezes gravidade vezes altura. Ou seja, a energia potencial gravitacional vai ser massa 5 vezes a gravidade 10 vezes a altura 4. Ou seja, 200 joules de energia armazenada quando esse objeto está a essa altura. Tudo bem? Um outro exemplo um pouco mais elaborado diz o seguinte: um homem com massa de 70 kg sobe uma rampa com inclinação de 30 graus, como mostra a figura a seguir. Qual a energia potencial máxima alcançada por ele? É claro que a questão vai te dar a figura, né? Só que eu só coloquei aqui que daria mais espaço. O homem está aqui embaixo, ele vai subir essa rampa, que está inclinada a 30 graus, até o topo dessa rampa. A questão pergunta a energia potencial máxima alcançada por ele. A energia potencial máxima alcançada por ele acontece na altura máxima, ó, quando ele estiver aqui. Então, ele está no chão e ele vai subir até aqui. A energia potencial máxima alcançada por ele vai ser o produto massa vezes gravidade vezes altura. Se a energia potencial é máxima, que eu quero na altura máxima, que é nesse H aqui. Eu não sei o valor do H, mas eu sei esse tamanho da rampa aqui, ó, 4 metros, eu sei o ângulo. Vocês já viram as funções trigonométricas e vocês sabem que o seno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui é um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui. Então, o seno de θ é o cateto oposto, que é a altura dele, tudo bem? Dividido pela hipotenusa desse triângulo, 4 metros. Quem é o seno de θ? O seno de θ é meio, né? Meio ou 0,5. Isso pode ser dado para vocês na questão, ou vocês têm uma tabelinha para montar e descobrir os senos e cossenos. Ou seja, meio deve ser a altura sobre 4, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, fazendo multiplicação aqui, ó, em cruz, vai ficar 2 vezes H igual a 4 vezes 1. 2H igual a 4. H vai ser o quê? 4 dividido por 2, e a gente descobre que H vale 2 metros. Tudo bem? Visto isso, a gente pode agora calcular a energia potencial máxima, a energia potencial gravitacional máxima, porque vai ser o produto massa, que é 70 kg, vezes G, que vale 10, vezes a altura, que vale 2. E aí a gente encontra 1.400 joules. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês observem. É isso, nesse ponto, que vocês precisam falar sobre energia potencial gravitacional, a energia armazenada no corpo. Nesse caso aí, ela dá 1.400 joules. Outra forma de energia potencial, outra forma de armazenar energia é através de uma mola. Tudo bem? Vocês viram na aula sobre associada a trabalho que existem diversas formas de calcular o trabalho de um corpo. E eu acho, inclusive, que vocês observaram que a energia potencial gravitacional, ela se assemelha ao trabalho da força-peso. A energia potencial gravitacional, de fato, é a energia gasta para a força-peso
percorrer um deslocamento H, por exemplo. Tudo bem? E isso fica nítido e é importante para a gente falar sobre a energia potencial gravitacional, porque eu quero que vocês... Energia potencial elástica, eu quero que vocês observem uma coisa. Aqui eu tenho uma mola, e essa mola está em repouso, na sua posição natural, ela está em equilíbrio aqui tranquila. Eu vou pegar e vou aplicar uma força nela e vou deformar essa mola um tamanho X. Vou comprimir essa mola um tamanho X. Quando eu solto essa mola, ela vai ficar fazendo um movimento de vai, aí ela vai na posição máxima, né? Aqui é a posição de equilíbrio dela. Ela vai esticar, comprimir, esticar, comprimir. Porque quando eu vou deformar essa mola, eu aplico uma força nessa mola, e essa mola, essa força que eu aplico faz com que a energia seja armazenada nessa mola. E por conta disso acontece esse movimento aqui, estica, encolhe. Só que a força elástica, ela vai depender da deformação que eu aplico. Não sei se vocês lembram, a força elástica é o produto K, que é a constante elástica, vezes a deformação. E essa força, ela não é uma força constante. Então, quando a gente fala de um trabalho de uma força que não é constante, eu vou ter um gráfico força por distância, ou por deslocamento. Nesse caso aqui, é força elástica, eu tenho um gráfico de força por deformação. Então, a cada deformação produzida, eu vou ter uma força diferente. Se vocês já esticaram uma mola, vocês sabem que quanto mais esticada, mais força eu preciso para esticar. Então, essa força ela vai aumentando conforme eu aumento a deformação. É importante ressaltar que toda vez que eu tenho um gráfico de força por deslocamento, a área desse gráfico resulta no trabalho realizado por essa força. Então, o trabalho da força elástica é a área do triângulo. O trabalho de qualquer força, quando a gente tem um gráfico de uma força variando pela posição, pelo deslocamento, tudo bem? Qualquer força que varia por deslocamento, o trabalho é a área desse gráfico. Então, o trabalho vai ser a área desse triângulo aqui. Quem vai ser a área do triângulo? Base, vale x, vezes a altura, que é a força, né? Que é kx, dividido por 2, que é a área do triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Base x vezes kx sobre 2. O trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Mas o trabalho da força elástica é a energia que eu vou armazenar nessa mola. Então, a energia potencial elástica vai ser kx ao quadrado sobre 2. Quem é o K? É a constante elástica da mola, que vai ser dada para vocês na questão, vai depender do material que ela foi produzida e tudo mais. A unidade medida do K é Newton por metro. A energia, como eu falei para vocês, né, em outros pontos, vai ser sempre medida em joules, quando a gente trabalhar na mecânica. E a deformação da mola em metros. Quero só voltar um ponto aqui, que a deformação ela não é o tamanho da mola, ela é o que eu vou variar do tamanho da mola. Tudo bem? Por exemplo, eu tenho uma mola de 30 centímetros. Eu comprimi a mola e a minha mola ficou com 20 centímetros. Ela foi de 30 para 20. Quanto que eu comprimi? Eu comprimi 10. Então, se eu comprimir 10 centímetros é a minha deformação. Tudo bem? Um exemplo, uma mola de constante elástica 400 newtons por metro e de comprimento 30 centímetros. 30 centímetros é a posição natural dela. Ela não está distendida, ela não está contraída, ela não está esticada. Tudo bem? Essa mola é comprimida 10 centímetros. Então, olha só, eu comprimi essa mola 10 centímetros. Eu deformei essa mola 10 centímetros. Tudo bem? Qual a energia potencial elástica resultante dessa compressão? Olha, esse dessa aqui deveria ser com 2 S, mas eu acabei de reconhecer esse erro aqui, tá? Primeiro que a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Então, eu vou calcular a energia armazenada aí a partir da equação kx ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial elástica é o K, que é 400 newtons por metro, vezes a deformação. Essa deformação é de 10 centímetros, como eu falei para vocês. Esses 30 centímetros é o tamanho natural dela. Eu comprimi 10 centímetros, tá? Isso, 10 centímetros, não está na unidade que eu posso usar. A unidade que eu posso usar é o metro, não é isso? Então, 10 centímetros é o mesmo que 10 vezes... Os centímetros é a mesma coisa que eu dividir por 100.
1 centímetro é 1 metro sobre 100. Tudo bem? 10 centímetros é o quê? 10 metros sobre 100. 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1. Agora sim, 0,1 metros. Fiz a modificação de unidade aqui. Então, tenho K, 400, vezes o x ao quadrado, que é um x. 10 centímetros, na real, 0,1 metros ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Esse 0,1, ó, eu peguei esse 2 aqui e dividi com 400, tá? Simplifiquei 400 por 2, deu 200. Vezes o 0,1 eu coloquei 1 sobre 10. Fica mais fácil de fazer a conta. Porque 1 ao quadrado é 1 e 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar 200 vezes 1 sobre 100 é o mesmo que 200 sobre 100. Ou seja, a energia potencial elástica armazenada nesse corpo é de 2 joules. Tudo bem? Eu queria comentar com vocês, para finalizar aqui, que a energia potencial, ela é, como eu estou mostrando para vocês, a soma, né? Toda energia potencial é toda energia potencial gravitacional mais potencial gravitacional elástica. Então, quando eu vou associar, quando eu vou analisar a quantidade de energia num corpo, eu tenho que analisar, tem energia potencial gravitacional? O que é isso aí? A energia potencial gravitacional, ela é associada à altura. Se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Se tem uma mola, tem energia potencial elástica. E se eu tiver uma mola numa altura, eu vou ter potencial gravitacional e potencial elástica. Então, a energia potencial do sistema vai ser a soma dessas duas coisas aqui. Nesses exemplos que nós fizemos, aqui eu só tenho potencial gravitacional, aqui eu só tenho potencial elástica. Mas eu poderia ter as duas em um sistema? Sim. E quanto seria a minha energia potencial total? A soma dessas duas coisas. Tudo bem? Gostaria de lembrar que esse assunto está no módulo 1 da apostila de física, no capítulo 15, página 88. É muito importante que vocês façam os exercícios do capítulo, porque dessa forma vocês vão entender esse conteúdo de forma mais prática. É importante também que vocês tirem dúvidas com seus tutores, seus respectivos mediadores de física, para que vocês tenham um ótimo desempenho nesse assunto. Bons estudos para vocês e até a próxima.